Bom dia a todos. Bom dia. E vamos nós para mais um momento de introspecção e aprendizado. E aqui a mensagem é do livro Pão Nosso, por Chico e Emmanuel, e Tabernáculos Eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos deste modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação dos amigos fiéis, que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com mentes e corações abertos, e que possamos abraçar tudo o que for dito pela nossa irmã Tatiane, que veio aqui com toda a dedicação nos mostrar um pouco do teu amor, da tua verdade e o caminho que devemos seguir. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que tenhamos sempre como foco o teu amor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer grande estar aqui na casa de Francisco, que tanto aconchega os nossos corações, né? É difícil de falar Francisco, né? E não sentir proximidade, né? Curioso, não sei se vocês sentem isso também, né? Francisco, eu não sei se eu tenho um tio, se é porque eu tenho um tio chamado Francisco, mas é algo familiar mesmo, né? Francisco com aquela pureza, com aquela humildade, sempre se aproxima muito de quem quer que deseje se aproximar dele, né? E traz tanta lição, né? De conforto e de como é viver nesse mundo, né? Falávamos agora aqui, né? Que estamos lá no núcleo, a gente participou do núcleo Chico Xavier, lá no Anil, não sei se vocês conhecem. E aí lá também as pessoas estão voltando devagarzinho, né? O número de pessoas precisa ser menor ainda, né? A gente está se adaptando a esse processo, os trabalhos estão retomando cada vez um pouquinho mais, né? E aí precisamos de novas adaptações
ordenações, né? Porque tudo chacoalhou e agora a gente precisa se reordenar em novas ordens que estamos vivendo, né? Em várias esferas. E aí, então, o livro vem falando, né, o Boa Nova ali, com uma mensagem de como precisamos aí verificar, né? Desfrutar do que é nosso, do que é importante, mas como podemos também dividir com os nossos irmãos, que qual é a nossa parte nesse mundinho, né? De colaborar. E aí, enquanto ela falava, eu pensava, né? Porque quando a gente pensa em necessidades básicas, é difícil a gente pensar em dividir, né? Caraca, eu deixo de comer para dar para alguém? Esquisito isso, né? Eu deixo de morar para alguém morar, eu deixo de vestir para alguém vestir, né? Mas eu acho que esse nosso repensar tem a ver que vai muito além, né? Qual de fato são as nossas necessidades, né? As nossas necessidades são um armário cheio ou as peças necessárias para um mês, né? E aí a gente vai, a geladeira tem que estar sempre cheia ou é um alimento que é o bastante ali, né? Pra gente dividir. Então, às vezes eu fico pensando sobre a necessidade de fato, né? Se ela, enquanto também planetinha em transformação, o quanto da sustentabilidade precisamos repensar também dentro da nossa dinâmica, e se a gente pensa nisso, né? Em vez de ficar pensando no quanto eu tenho que ter para dividir, é o quanto eu tenho que eu posso dividir agora, né? É o momento presente. E aí falei então de pensamento, que é o nosso tema de hoje, né? A influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que foi o tema que nos passaram para que a gente pudesse estudar um pouquinho aqui com vocês hoje, né? E aí, assim, em princípio, eu acho bacana a gente pensar sobre o que é o pensamento. E é algo que eu costumo falar muito, e se alguém aqui, eu estou vendo algumas carinhas que já me conhecem, né? Já devem ter ouvido eu falar sobre isso, né? Porque pensamento é algo muito mais simples do que a gente imagina, mas muito mais complexo nessa nossa organização, porque nós humanos podemos pensar, né? Os animais não têm esse processo de pensamento, porque o pensamento diz respeito desse cérebro aqui, né? Que é o terceiro cérebro que a gente chama, né? Que elabora, que reflexiona e que está mais capaz de fazer isso. Isso quer dizer, então, o Dr. Jorge André que vai falando, né, conosco sobre isso, sobre a nossa razão de estar aqui, que é poder desenvolver essa tal de razão, que está vinculado, então, a essas características, né, mais sofisticadas do pensar, de elaboração, tudo mais. E depois aqui no Livro dos Espíritos a gente vai ver até que quando Kardec vai perguntando, mas então, como é que faz Deus para nos auxiliar em todo esse processo de influenciação ou não? E aí os Espíritos diz, Deus lhes deu a inteligência para que a partir daí isso se fizesse. Então assim, enquanto seres humanos que somos, estamos aqui nesse processo, nesse período de desenvolvimento disso, né? Os outros cérebros que lá, animais também partilham disso, tem ali o instinto, o início das emoções, vinculando, mas esse processo racional somos nós que viemos desenvolver e amadurecer. E então, que diacho que é isso, tal do pensamento, né? Então, assim, ó, uma forma que é muito bacana que a gente... Eu me identifiquei muito, né, com essa forma de entender o pensamento. Então, assim, num estalar de dedo, quando a gente vê um estímulo, e aí nesse momento para vocês, eu sou o estímulo, né? Vocês estão aqui, tem aqui esse quadro, e aí nessa velocidade, vocês geram um pensamento. O que é isso? É a interpretação desse estímulo. Então, olha ali, Tatiana, tá ali, florida, sóis, guia, tá ligado? O que é que isso, né, causa vocês? E nessa velocidade também se tem uma reação emocional frente a esse estímulo que vocês se depararam, né? Só que o que acontece? Nessa velocidade aqui, quando vocês olham um estímulo, antes de vocês terem um pensamento que é a interpretação desse
filtro. Que diacho de filtro é esse? Então vamos lá. Esse filtro, o que tem nesse filtro? Então sabemos que um filtro tem aquelas camadas, não é isso? Camada de carvão, tem várias formas de filtros diferentes, né? Para que possa ali, passa e aí a água sai de um jeitinho diferente do que entrou, não é assim? A proposta é que ela saia mais purificada, né? E mais palatável, né? É isso. Será que os estímulos entram desse jeito no nosso filtro e saem assim também? Para nós é, porque o que acontece? O ser humano é esse ser de sentido. O que não tem sentido pra gente é muito esquisito. É aquele negócio que fica assim, incomodando, e que não está digerido, e que está muito estranho. Então, através do nosso filtro, a gente busca sentido para as coisas que a gente está aí, vendo, observando, acontecendo conosco ou com os outros, né? Então, bora lá de novo no nosso filtro. E aí o filtro acontece dessa forma. As camadas do filtro são nossa cultura. Então, a cultura que nós estamos inseridos influencia diretamente na nossa interpretação. Vocês concordam comigo? Né? A ponto de, em algumas culturas, algumas pessoas são santas, em outras culturas são loucas, né? Ali, com carteirinha e com internação garantida. Olha só, que danado, né? E as coisas mudam muito de acordo com a cultura que a gente está. Então, o estímulo passa pela nossa cultura, passa pelas experiências que nós temos na nossa vida, né? Passa por as nossas crenças. Essas modificam muito, né, os nossos estímulos. Passa, e aí vai passando por tudo que nós temos aqui. E vai passando então por um tal de arquivo milenar que nós somos. E aqui na Casa Espírita a gente fala isso com muita tranquilidade, né? Qual é o nosso, como é? Quais foram as nossas experiências pretéritas aí? Então, percebe, gente? É um filtro simples, bem simplesinho, mas que está ali todo esse conteúdo que sou eu. E o estímulo passa por ele e aí sai com um sentido que eu dou. Vocês percebem? Percebem então como que uma interpretação ou um pensamento é muito singular? Concordam comigo? Alguém pensa como o outro alguém? Não. Nós temos algumas similaridades, né? Sintonias, por exemplo, todos vocês que estão aqui num domingo às 10 horas da manhã para ouvir sobre pensamento, sobre espiritualidade, influência, tem alguma curiosidade talvez em comum, né? E aí os reúne aqui, mas ainda assim cada um daqui é um serzinho, né? Bem singular. E aí isso é muito importante porque às vezes a gente reivindica do outro que pensa igual, né? Caraca, você não tá vendo? Como pode pensar diferente? Pode e pensa, porque tem um filtro diferente, né? E olha só. Então, vocês percebem? Pensamento é isso, é a interpretação disso. E por que é tão diferente? Porque passa por um filtro que é muito singular, né? E aí cada um vai populando aí o seu pensamento. E aí então entramos aí nessa questão, porque o estímulo passou e de repente eu encontrei decodificação nele justamente numa dor minha, num trauma meu, numa situação que me deixou extremamente vulnerável. A minha interpretação daquela situação vai ser a mesma de alguém que não passou por aquela dor, por aquele trauma, que não teve aquela vulnerabilidade ali aguçada? Não. E aí, Tatiana, você está falando o quê? Porque, de repente, a mesma coisa pode ser algo bem agradável para alguém e algo bem desconfortável para um outro? Sim. E olha que danado, gente. E a gente toma como verdade absoluta, né? A nossa versão da história. E por que a gente faz isso? Por
e é nosso. Porque é como eu vejo. Tem um personagem, um poeta mexicano que diz assim, Ramon de Campoamor, o nome dele, ele diz: nesse mundo traidor, onde nada é verdade nem mentira, tudo é de acordo com a cor da lente com que se mira. E aí, dependendo de fato com qual lente eu colocar, vai ser como eu vou enxergar, né? Mas como eu falei para vocês, se eu estou vendo a situação frente à lente de uma dor, será que eu vou enxergar de uma forma legal? E será que aquilo de fato é doloroso? Não necessariamente, né? Mas para mim é. Uma forma de exemplificar isso, né? Eu estava nessa época muito voltada, e aí continuo, porque esse acho que é o meu estudo perene, assim, né? As questões dos pensamentos, das emoções envolvidas com tudo isso. E aí eu estava indo fazer uma palestra lá no Instituto de Cultura Espírita, não sei se vocês já foram lá, né? E ele funciona ali, mas isso foi antes da pandemia, já tem alguns anos. E ele funciona ali naquela rua em frente ao UERJ, né? Que é uma mão subindo para Maracanã, né? Para lá que vai dar na Maracanã, né? Marechal Rondon, não é isso? E a outra descendo para 28. Se localizaram? Eu sempre esqueço o nome daquela rua. Ali é São Francisco Xavier, bem em frente ao UERJ de lado, naquela lateral. Então tá. E aí o Instituto de Cultura Espírita é ali numa casa muito antiga, centenária ali, que é também também de estudos espirituais, né? Tudo mais. Regeneração, isso, Centro Espírita Regeneração, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu deixei o carro na esquina ali da rua, aquela rua que é do Hospital Jesus, olha eu, só sei os dados, nome nenhum. Na esquina tem um posto de esquina um pouco antes da casa, né? E que as pessoas costumam colocar ali os carros. Deixei o carro lá, só que eu tava assim, o horário bem apertadinho, 5 minutinhos já em cima do laço. E o que eu fiz? Deixei o carro então, tranquei tudo, fechei e corri, porque eu quis minimizar meu tempo. E aí é uma corrida de 2 ou 3 casas, né? Não é nada muito longo não. Corri, parei em frente ao Regeneração, que tem interfone lá também, como vocês têm aqui para tocar. E aí toquei. Quando eu toquei, eu ouvi assim: tá correndo da gente porque a gente é preto? A gente não vai te assaltar não. Aí eu olhei, porque não tinha visto nada, né? Eu ouvi aquilo. Quando eu olhei, eram 3 meninos pretos passando pela calçada. Aí abriu o interfone. Aí eu só tive tempo de dizer: estou correndo porque estou atrasada. E continuei correndo para poder garantir lá o meu tempo que eu precisava, já que a corrida estava valendo desde o estacionamento, né? Cheguei lá, entreguei pendrive e comecei a palestra. Mas aquilo foi uma coisa muito significativa para mim. Ó, meu filtro, né? Porque eu estava lá, cada dia mais nos estudos do pensamento. E comecei a olhar aquela situação. O que aconteceu? Eu não vi esses meninos. Eu não os vi. Mas eles julgaram que eu os vi. Ok? O que aconteceu? Qual era o estímulo deles? O estímulo deles era eu correndo, né? Passou por onde o estímulo eu correndo? Pelo filtro, certo? O que tem no filtro desses meninos? Não tenho a menor dúvida que no filtro deles tem racismo, preconceito. Com certeza lá no filtro deles existiu uma experiência de alguém que correu deles, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí o estímulo Tatiane correndo, foi Tatiane correndo deles, para eles. Passou no filtro e eles expressaram: a gente não vai te assaltar não, tá correndo por quê? Né? Só que eles estavam corretos na interpretação deles? Não. Eles estavam redondamente equivocados. Equivocados, e isso eu falo de muita tranquilidade, porque eu nem os vi. Eu nem os vi.
eu não os vi. E eles interpretaram como se eu tivesse visto e corrido deles. E aí, gente, por que isso me chamou tanta atenção? Me chamou tanta atenção porque algo que não aconteceu e eles interpretaram da forma como eles identificaram como bom, né? Como entendível, como tendo sentido. Lembra da história do sentido? Para eles. E aí eu me perguntei, meu Deus, quantas vezes eu interpretei coisas contra mim que nem sequer eram verdadeiras e reais. Quantas vezes interpretamos situações que muitas vezes nem reais são. E a gente acumula, e assim por diante. E aí então, vocês percebem que às vezes nas nossas vulnerabilidades, nas nossas dores, nas nossas fragilidades, nas nossas experiências, aquilo doloroso, aquele desconforto pula na nossa frente e vira a nossa lente. E eu vejo o presente a partir de um passado que um dia aconteceu comigo, que me contaram, ou que me disseram, ou me fizeram entender e aprender que é assim, e que não necessariamente é, certo? E aí, para poder ainda trazer e ajudar ainda mais a gente nesse estudo, tem um cientista que chama Gregory Braden. Escreve Braden em inglês, acho que fala Braden, ele é americano. E ele é um dos cientistas que mais renomados nessa área da ciência da espiritualidade, né? E ele fala de ressonância de uma forma muito bacana. Ele diz assim, ó, ressonância é a capacidade que duas forças têm com mesma valência de se influenciarem. Então, na física, por exemplo, se tem duas forças 5, de uma forma bem assim para ilustrar a gente, né? 5, quando elas se encontram, essa é 5 e essa é 5, com a mesma proporção ali, né? Quando elas se encontram, elas viram 10, elas se influenciam, viram uma 10, né? A potência. Uma outra forma que o Gregory Braden fala e que é muito bacana e que ilustra ainda mais isso que a gente está pensando aqui juntos se dois violões estiverem afinados igualmente, sabe, a afinação desse está igualzinho à afinação daquele, ok? Duas forças ali estão afinadas iguais, tá? Aí eu coloco um violão ali na parede, tá paradinho. O outro tá aqui no meu colo, tá? Aí a terceira corda aqui de baixo para cima, eu faço uma força para tocá-la. O que acontece com aquele violão que está lá na parede? Alguém fez assim, ó. Vai vibrar as cordas do outro. Vai vibrar. Vocês sabiam disso? Aquele paradinho lá, a corda correspondente, tá? Daqui vai vibrar. Claro que não com a mesma intensidade da força mecânica que eu investi aqui, mas ela vai vibrar. Por que ela vai vibrar? Vai vibrar porque duas forças que estão ali igualadas se influenciam. Isso é ressonância. Olha que interessante. E aí ele continua dizendo assim, nosso corpo é também um instrumento. Vocês concordam? Faz barulho aqui dentro, né? Em todos os sentidos. Aqui, muito barulho, aqui faz barulho, assim, ó. Faz barulho no joelho, faz barulho em tudo que é canto por aqui. E ele diz então, como é que nós afinamos o nosso corpo? Afinamos o nosso corpo através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e das nossas crenças. De acordo como estiver essa afinação aqui, esse quarteto fantástico, que precisamos dar um tanto de atenção, nós entramos em ressonância com a verdade e com a beleza no mundo, ou com a dor e com a dificuldade no mundo. E aí eu pergunto para vocês, ok, Tati,
Cristiane, estou aqui super empenhada em trabalhar meu pensamento, meus sentimentos, minhas emoções, minhas crenças, para estar aqui em ressonância com a verdade, com a beleza do mundo. Vai acabar a dor e a dificuldade no mundo? E por que não acaba, gente? Quem arrisca? Por quê? Eu estou aqui vibrando, estou aqui e tem um grupo grande buscando estar em ressonância com a verdade, com a beleza. Por que a dorzinha de dificuldade? Hã? É isso mesmo. Ah, pessoal daqui afinado, muito bem. Porque existem coisas, porque coisas vibram, né? E são energia também. Lugares, porque lugares vibram e são energia também. E pessoas em ressonância com a dor e com a dificuldade. Enquanto existir coisas, pessoas, lugares em ressonância com a dor e com a dificuldade, ela permanece. Quando não tiver mais pessoas, lugares, coisas em ressonância com dor e dificuldade, ela se extingue. É assim que acontece. Isso é lei da natureza. Tatiane, só e espiritual também. Espíritos que vibram junto. Ah, isso, né? Nós estamos mergulhados nesse processo de seres encarnados e desencarnados, todos nós avançando juntos. E aí, então, olha só, como que entra, então, a influência dos espíritos e na matéria e no nosso pensamento? Como, gente? Essa historinha da ressonância ilustra bem isso, né? A sintonia. Isso, né? E o Gregory Braden, então, diz assim pra gente: quando a gente descobre a ressonância, que é essa força incrível de como é que eu estou, em que energia eu estou vibrando, né? Em que sintonia eu estou, e isso vai fazer com que eu me direcione para aquela força parecida com a qual eu entro em ressonância, com a qual eu vibro, com a qual eu estou em sintonia. Vocês perceberam? Né? Estou igual àquela ali, vou influenciar aquela ali. O violão influencia o violão. Outras iguais a mim me influenciam e eu influencio o tempo todo o que quer que seja igual a mim, igual ou parecido. Vocês percebem como é a dinâmica? E aí, isso é uma força da natureza, não é dogma, não é nada que ninguém inventou. E ele diz, então, quando a gente incorpora, entende, saca essa questão da ressonância, é uma capacidade incrível que a gente tem de rapidamente descolar da dor e da dificuldade do encontro e ir ao encontro de outra coisa, né? Percebe? E aí, então, como é que os espíritos vão trazendo isso pra gente, né? No livro dos espíritos, nós temos um capítulo todo investido para essa questão, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que são as perguntas de 456 até 557. E aí, gente, logo no começo, eu marquei aqui para vocês que quando fala da faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos, Kardec pergunta assim, pergunta 456. Veem nos espíritos tudo o que fazemos? O que vocês acham? Sim. Olha a resposta, que bacana, porque eu gostei muito da resposta, porque eu preciso levar isso para eles. Podem ver, pois que constantemente... Estão vendo que eu já estou tocando trompete, né? Vou mostrar ali, vai ficar melhor assim. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo o que dá atenção. Não se ocupam o que lhes é indiferente. Isso não é muito importante? E
eu achei muito bom isso, né? Eu fico pensando em nós, então bora lá. O que a gente está vendo, eu estou vendo aquela chateação, eu só consigo ver aquela sujeira que não sai dali, eu só consigo ver aquela pessoa que me perturba, eu só consigo ver... Eu só consigo pôr a minha atenção naquele lugar. Coisa, né? E aí, a tua atenção naquele lugar deflagra em ressonância com o que você está. Deflagra como que está sendo a sua dinâmica dentro de você, vibracional. Tatiana, estamos num mundo de provas e expiações, né? Estamos num mundo aqui de vivências, né? Aqui encarnados e que, de fato, muitas dificuldades a gente tem. Sim, e seria até muito melhor se a gente incorporasse isso como verdade, sabe? Porque uma das maiores dificuldades que eu vejo, né, na dinâmica, no encontro com as pessoas, é porque as pessoas acham que a gente precisa viver aquela vida de princesa, né? Tanto que Lara, quando começou com essa história de princesa, eu achei tão curioso, que as pessoas têm muita tendência de chamar princesa, né? Princesa, princesa. Eu não tinha esse hábito, porque princesa pra mim ficou muito dentro de mim como aquela coisa, né? Você vive uma dor, uma luta, de repente você encontra alguém que te salva, que é o príncipe, e foram felizes para sempre. Pronto. Isso é vida, gente? Está muito longe de ser vida, né? Muito longe. Então eu fiz toda a questão de não apresentar isso para minha filha. Não queria isso. São diferentes. Não, as princesas estão muito diferentes. Tanto que eu falava assim, que às vezes os super-heróis, né? Essa coisa da dinâmica, de realizar, de buscar, de ir para os embates, mas de realizar, me parecia mais interessante. Me parecia. E ela continuava lá. Ela adora botar um vestido que roda. Mamãe, hoje você botou um vestido que roda igual o meu. Olha só. Fica elas duas rodando. Ela adora isso. E aí bota a coroa, e bota. E aí eu fiquei assim, gente, como é, né? Como é que tá esse negócio na cabeça dela? Deixa eu perguntar. Que é a melhor forma da gente saber, tá? Vamos parar de ficar só interpretando e ficar com os nossos pensamentos, né? Achando que o outro está pensando igual. Eu falei, filha, o que faz uma princesa? Porque, né? Era aquela dor, uma princesa só, obedece, só fica, né? Aquela coisa. E ela, mamãe, uma princesa brinca. Eu falei, é isso. Uma princesa brinca, ela é uma criança. Princesa, não, tá ótimo, tá extremamente coerente, né? Com a lógica e tudo bem, vamos lá. Mas agora a nova época, ela bota essa coroa, que ela tá aí, vocês devem ter visto, e as pessoas dizem, ai, princesa, ela, rainha. Subiu. Rainha. E aí eu fico na minha, porque eu não sei quanto de potência essa criatura vai precisar para enfrentar os desafios da vida dela, que não são poucos e nem são só do início ou só de um período. Desafios na vida são vida. A vida é feita disso, ó. Tenho dificuldades, melhoro desafios, porque os desafios me aprimoram. E o que vocês estão fazendo aqui? Estão achando que vieram a passeio? É isso que é vida, gente. É aprimoramento a cada dia. É construção, é capacidade de passar para novas fases, mais difíceis, mas com maior conteúdo e capacidade para enfrentá-las e criar novos recursos para a gente seguir adiante. Só que com essa cultura introjetada em nós de que desafio, problemas é ruim e que isso não vai funcionar, fica difícil. Aí eu olho para ele com que filtro? Só o da dificuldade, da impossibilidade, do desconforto, enquanto de olhar como aprimoramento, como capacidade, como está me fazendo ainda mais potente, ou o que eu posso aprender com isso, em que isso me fortalece. Ó, olha a diferença dos filtros, que é a interpretação que eu dou aqui, né?
Então, aqui, os espíritos só olham o que eles estão interessados, né? O que os chama a atenção. O que não chama a atenção, ele não vai ficar ali. Tatiane foi no banheiro fazer um xixi, gente. Necessidade básica, cara, dela lá, vai lá, que boa, né? Eu não vou ficar ali bisbilhotando ela. Tatiana, mas, opa, olha, aquilo ali tá interessante. Aquilo ali tá meio esquisito, Tatiana, bora lá, vamos mudar aí a dinâmica, né? E aprender um tanto mais. Onde estamos colocando a nossa atenção? Nós, enquanto espíritos encarnados, estamos botando atenção em quê? Em fazer fofoca da vida alheia. Que a gente gosta, né? Tem aquelas rodinhas que sentam para isso. E eu fico pensando, caramba, um tantinho, às vezes, até pra gente se inteirar. Mas o que é em que eu estou entrando em ressonância quando eu só estou para poder olhar para a vulnerabilidade do outro? Porque o outro também é feito só disso? Vai conviver lá para você ver o quanto de coisas aquela criatura tem, de coisas bem bacanas e talvez de avanços que você ainda não chegou e de outras coisas que não são legais que de repente você já avançou. E assim somos nós, né? Mas Kardec não para por aí, né? Então, no item influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, ele pergunta assim para os espíritos, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E por que isso, gente? Porque aqui, alguém está sozinho aqui? Não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos mesmos. E aí, é tão importante isso do não estamos sozinhos, porque às vezes o negócio aperta, né? A situação fica mais difícil e a gente olha assim ao redor e restam poucos, né? Ou aqueles poucos que estão, às vezes não estão tão, né? Esse final de semana foi um exemplo bem interessante, assim, para mim, porque o que acontece? Quando eu agendei aqui a palestra, eu pensei logo assim, meu pai mora aqui em Copacabana. Aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, vai ser tranquilo, levo lá em Copacabana, e ele gosta muito de ficar com ela, e vou pra lá, pra Botafogo, faço a palestra, depois busco e tudo bem. Só que o que acontece? Meu pai viajou. Só volta semana que vem. Aí, uma outra opção, minha mãe, né? Mãe ajuda a gente um bocado, né? Em muitas coisas. E aí o que aconteceu? Minha mãe viajou. A minha irmã, que tem 2 sobrinhos, a sobrinha 6 meses mais velha que a Lara, elas ficam super bem juntos e tal. Falei, é uma opção. O que aconteceu? Ela viajou. Eu tenho uma tia que mora aqui no Jardim Botânico, que é alguém que também super curte de ficar com a Lara, né? Irmã da minha mãe e tal. Fiz contato com ela. O que aconteceu? Minha tia também. Vocês percebem, assim, né? Pode ter um momento de confluência onde todos os astros fazem com que aquelas pessoas que são recursos não ali estejam. E aí, eu tô sozinha? Não. E aí eu tava me sentindo assim, muito sozinha, né? Porque esses afazeres com criança é de fato algo que demanda um bocado da gente, né? E no momento atual, onde a gente tem tanto conteúdo bacana trazendo pra gente a importância da educação respeitosa, né? De sair daquele lugar seja de manipulação, seja de chantagens. A mamãe vai ficar tão triste, né? Não cabe mais isso dentro da minha lógica, né? De castigo, de gritos, isso não cabe, né? Dentro da minha lógica, do meu entendimento do educar mais, né? E aí, mas só que é algo novo que a gente está implementando, porque a vivência e a experiência foi aquela anterior. E aí isso demanda muitos esforços e atenção, e quando tudo junta, né? Não é tarefa fácil pra gente, né? Dinamizar. E aí a gente tem que aprender mesmo como, tem que compartilhar nele para ver como fazer e tudo mais.
E eu estava numa semana muito, muito difíceis, assim, né? Me sentindo muito esgotada com essa dinâmica toda. Aquele tempo frio, estávamos mais recolhidos dentro de casa, sem a possibilidade de arejar com outras pessoas e tudo mais. Parece que eu estava no inverno do Canadá, né? Mas era assim que eu estava me sentindo. E aí, sábado passado, eu tive a oportunidade de ir lá no Rio Comprido. Tem uma casa que a gente faz a palestra da Ami Rio lá. Esqueci o nome. Vocês perceberam que o nome tem uma dificuldadezinha. Depois vou lembrar. Acho que lá, Obreiros do Bem. Não sei se vocês conhecem, lá no Rio Comprido. No hospital? É no hospital. Isso, mas lá continua, né? Reuniões. Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, isso. E aí todo terceiro sábado do mês, às 10 da manhã, quem quiser, tem palestra da Ami Rio, que são palestras científico-doutrinárias, né? Então tem sempre alguém lá falando de 10 ao meio-dia, aí tem a palestra, perguntas, aquela coisa toda que vocês quiserem. E aí, o que aconteceu? Fui eu lá, né? E aí foi interessante, porque aí o Américo me chamou para fazer a prece, e naquele momento ali que eu fiz a prece em agradecimento, foi um movimento tão importante de mobilização e de lembrança, assim, ó, você não está sozinha, estamos aqui contigo. E antes disso aconteceu uma outra coisa, porque eu tô terminando um processo com a Claro, que há mais de um mês eu fiz uma troca de pacote e a pessoa retirou o aparelho indevido da casa, e aí a gente ficou sem internet. E você liga e continuam mandando a mesma resolução que não é resolução. Gente, estava muito complicado. E aí, até que nesse dia eu me direcionando para a palestra, peguei para fazer uma senha para entrar no aplicativo, porque me falaram que era no aplicativo que resolvia, mas que também não é. Vou fazer uma senha. Aí, a vontade inicial foi de fazer uma senha assim, esbravejando. Que coisa horrorosa, que troço, pior coisa do mundo. Foi essa vontade. Mas aí, eu acho que eu estava na serra, devo ter dado uma elevada ali, né, na vibração. Respirei fundo e falei assim, eu quero resolver. Olha, com que eu entrei em ressonância, eu quero resolver. Aí botei a senha. Eu tô falando pra todo mundo minha senha. Luz com 2 E's no final, 20/8, que era o dia que eu tava fazendo isso. E aí, logo me veio uma coisa assim, Tatiane, vai na loja física. Por que você não consegue resolver no celular? Vai na loja física. Falei, boa ideia, tô no Rio Comprido, vou ali no Shopping Tijuca, é próximo. Tá bom. Aí fui lá para a palestra, me deram a oportunidade de fazer a prece, eu me senti ali extremamente acolhida, energizada, fui lá resolver o negócio. Cheguei na loja física, mesma história, a gente não resolve, mas ele me deu uma informação lá sobre o último técnico que botou uma coisa importante ali. Falei, ok. Me deu 2 telefones que eu liguei e não resolvi nada. Aí subi, eu falei, sabe quando você faz assim? Deixa eu ver aqui. Subi pro 2º andar e aí tinha uma outra loja lá. Aí tinha uma pessoa na porta e me disse assim, e eu expliquei a situação de novo, né, pela 10ª vez. Eu falei assim, sabe o que você vai fazer que vai resolver? Faz uma denúncia na Anatel. Gente, aí eu fiz isso, baixei o aplicativo, na terça-feira de manhã me ligaram para resolver. Quarta de manhã estavam agendando a minha visita e as coisas estavam resolvendo. Vocês percebem todo esse enredo? Será que houve a influência dos espíritos no meu pensamento? Com certeza. E aí o que acontece? O que a gente já aprendeu? Pede e obtereis. É através da nossa inteligência que Deus nos auxilia. Está escrito aqui. Vocês estão percebendo como que isso é
mais simples do que a gente imagina, porque aqui também os espíritos vão falando pra gente que as coisas são bem mais simples e o ser humano gosta dessa magnitude, né? Vai acontecer um milagre na minha vida, vai acontecer um negócio que vai... E aqui ele diz, olha só, o ser humano precisa se maravilhar com o encantamento da natureza. As coisas são bem mais simples do que a gente imagina, né? Então, é assim que as coisas vão se dando, em ressonância com o que nós estamos, e precisamos nos perguntar isso todo o tempo, né? E principalmente quando o negócio está muito desconfortável, o que aconteceu que eu me emburaquei nessa história aqui e não estou conseguindo sair? E ele pergunta também aqui, como é que a gente faz então? Quando a gente não quer que isso aconteça, mas a gente está lá, mergulhado na história. O que vocês sugerem? O que vocês imaginam? O que os espíritos respondem? Como é que a gente faz? Ora. Ora. E por que a oração tem essa capacidade de tirar a gente desse buraco? Se você sobe, você muda a tua vibração. Vocês percebem? Quando a gente faz uma oração sincera, um pedido, uma rogativa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, mas a gente fala ali, sinceramente, a gente tá, o quê? É o telefone que a gente pega na busca da comunicação com que nos transcendem. E tem sempre um amigo anjo da guarda para nos auxiliar. Sempre. Tem sempre outras pessoas em outras vibrações e outros espíritos em outras vibrações também ao redor. Sempre. Mas o que acontece? Se eu entro em ressonância com o que é bom e confortável, com a beleza, com a verdade do mundo, a ressonância com a dor e a dificuldade, como fica para me atingir? Vocês percebem que não é atingir, que não é castigo, que não é dogma, que não é vou aqui te obsediar. Vocês estão percebendo a dinâmica nossa particular, através dessa nossa capacidade, né, da nossa inteligência, em poder mudar o nosso rumo? E é difícil. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Faz a sua parte. É difícil, gente. É difícil sim, porque é isso que eu estava falando para vocês, né? É o dia a dia, é o hábito. Ai, mais uma louça, eu tenho que pensar, eu tenho que ir lá, ir na escola, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que... É muito difícil, sabe? É difícil sim, mas eu tô nessa dinâmica de cada vez mais sentir a dificuldade, viver a dificuldade, me lambuzar e me enredar na dificuldade da teia, ou eu estou pegando essa dificuldade e dizendo, como eu posso ser ajudada? E buscando ajuda. Como eu posso utilizar, né? A gente, psicólogos normalmente trabalham muito a utilização, é o que o outro traz, né? É uma linguagem muito peculiar assim da gente, né? Então, o que o outro traz é o que a gente vai trabalhar ali, né? Como com que recurso, com aquelas possibilidades. Como a gente precisa fazer isso na nossa vida, né? Como eu posso utilizar isso que está aqui a meu favor e não contra mim? Seja a dificuldade e seja as facilidades, a possibilidade de desfrutar de minhas conquistas, né? Do que me é caro, do que é agradável e confortável para mim, né? Como é que eu faço? Então, percebe como nós somos esses seres capazes de seguir sem tantas culpas, preconceitos, dificuldades que a gente se impõe, se cobra, né, todo o tempo, e através da oração, é esse recurso poderoso que às vezes a gente fala assim, tá desconfiado, caraca, tenho orado pouco. Às vezes a gente fica assim, caraca, tenho orado pouco. E o orado é esse momento, né, de poder entrar um pouquinho mais em contato comigo. Uma vez a Deusa, não sei se vocês conhecem, uma palestrante lá do Leon Denis, né? Ela falou algo lá no que eu fiquei, eu falei assim, caramba, isso a gente precisa levar para a vida. Ela diz sobre a prece, sobre a oração, isso, que aí a gente pega, a prece é como se eu pegasse um telefone, né? E ainda daquele analógico lá, né? O movimento, mas pode ser assim, tipo,
pega e começa. Ai, meu Deus, Jesus, amigos, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí depois a gente faz o quê? Bota no gancho. Aqui, um telefone é feito para quê? Para uma troca, né? Eu falo, depois eu ouço, né? Então, na hora da gente parar, ficar em meditação um tantinho, para ouvir a solução dos nossos pedidos e tudo mais, o que é que eu faço? Põe no gancho. Mudei a vibração, vou para outra tarefa, acordo, vou dormir. Não é assim, né? Oração é o fio de lá para cá, daqui para lá, né? É essa troca. É isso, é quando eu me permito me colocar em troca com isso que transcende a todos nós, né? E aí essa oração é esse lugar aí, extremamente importante. Né, dona Lara? Então, vamos ver quanto tempo mais a gente tem. Nós não temos mais tempo? Faltam 10 minutos. 10 minutos? Vocês suportam mais 10 minutinhos? Então vamos lá. O que mais aqui Kardec traz pra gente que eu entendi que seria importante aqui? Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Ó, tá vendo isso que a gente acabou de falar? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então, pôr em Deus a confiança é essa possibilidade de sermos um com Ele, de lembrar que somos o quê? Centelhas divinas. E temos então em nós essa natureza maravilhosa. Como, da mesma forma que o oxigênio, hidrogênio, carbono e tantas outras substâncias que aqui no meu corpinho habitam para ter essa organização de quem sou eu, é também a substância ali daquela florzinha vermelha, né? Aqui, ó, do ar, aqui da chuva. E aí é interessante que tem uma pesquisa que é feita com crianças do mundo inteiro. E aí pede que elas desenhem 3 elementos da natureza naquele papelzinho. E aí as crianças, normalmente do ocidente, de grandes metrópoles, né, desenham passarinho, árvore, o mar, o peixinho, né? Crianças de aldeias mais do Oriente começaram a expressar naquele papel assim, o passarinho mais uma mão humana, né? E o rio, a árvore, a plantação e um pé humano. E aí nos faz pensar de que como estamos afastados dessa natureza que somos nós, que muitas vezes a oração nos auxilia a conectarmos com esse todo. Sabe o todo da parte, a parte do todo? Essa centelha divina que somos? E por que estou falando isso para vocês? Porque quando a gente saca que a natureza é um tanto poderosa, né, gente? Concordam comigo? Que a natureza reordena, né? Aquece aqui, esfria ali. Pode vir, filha, se quiser sentar com a gente, tá? Esfria aqui, aquece ali, reordena aqui, não é? Bagunça ali, arruma aqui. Aqueles planetinhas, gente, todos pendurados, as estrelas, o céu, essa ordem incrível, né? Não é danado demais? Não é incrível pensar nessa grandiosidade e na potência dessa natureza? E quando vocês descobrem que vocês são tão natureza quanto, nem melhor, nem pior, somos tão natureza quanto, isso diz o quê? Diz que essa potencialidade também está dentro de cada um de nós, né? E aí, isso é muito importante que possa se aprender assim, ó, desde 4 anos de idade. E Lara tem uma atividade na escola, né, Lara? Que de cada semana uma criança leva para casa um baúzinho, que é um baú da natureza, não é baú da natureza não, como é o nome, Lara?
Não, coisa das naturezas, como é que é? O baúzinho. Esqueceu. Então fala sobre essas coisas. Tem um nome lá que eu esqueci, mas que fala que é para a criança recolher, né? Estar em contato e recolher e botar nesse baúzinho que ela encontrar, que é a natureza, né? E aí Lara foi sorteada, né? Eu estava doida para que ela fosse sorteada, para que a gente pudesse experimentar isso juntos. E aí quando ela chegou em casa com um baúzinho em casa, tesouros da natureza. O baúzinho vem e a gente vai recolhendo tesouros da natureza. E eu falei para ela, filha, você sabe, a mamãe vai te contar uma coisa muito importante, não foi? Eu falei, você sabe que você também é natureza? Não foi? E ela ficou, mamãe. E aí a gente pôde ir ao redor assim, do nosso condomínio, que é bem agradável, que tem bastante coisinhas assim, achamos sementes, achamos folha, flores, coco, né, um coquinho pequeno, casca, insetinhos assim já mortos que a gente colocou tudo. E eu fiz questão também de tirar a foto da mão da Lara, do pé da Lara, recortar e pôr também dentro do baú lá dos tesouros da natureza, para que possamos então, desde bem pequenos ou em qualquer idade, porque sempre é hora, descobrir que temos essa potencialidade, essa força em nós, porque somos como tudo isso. E juntos parece que fica mais fácil, né? Nos sentir ali parte, não, né? Somos eu estou aqui, a natureza está ali, isso está muito distante, né? Então que possamos usar essa potencialidade para nos reordenar, para entrar em ressonância mais e mais com essa verdade e beleza no mundo e com esses espíritos amigos queridos que estão sempre disponíveis e de mãos estendidas. Por mais que não tenha nenhuma pessoinha ao nosso lado, físico ali, que eu possa tocar, eu posso me lembrar que eu tenho Deus, esse Pai amado dentro de mim e fora de mim, e esses amigos espirituais tão queridos que estão sempre disponíveis a nos auxiliar. Espero que a gente possa ter trazido aqui para vocês algumas reflexões e muito grata pela paciência de todos vocês nos ouvindo. Bom dia. E neste momento é com muita alegria e gratidão que aprendemos mais um pouquinho de maneira tão gostosa, que, pensando bem, o tempo foi muito curto para tanta coisa que a gente precisa ainda guardar dentro de nós, mas que sabemos que realmente é pelo pensamento, é pela conexão que fazemos que nos conectamos com esse mundo que nos cerca, esse mundo espiritual, esse mundo físico, esse mundo que nos foi dado para a gente aprender. E agradecemos a nossa irmã Tatiana, que veio aqui com toda a dedicação, carinho, demonstrando o respeito e a vontade de passar adiante o que ela sabe. E também agradecemos a espiritualidade por trazer essa mocinha aqui, que veio através da mamãe dela, aprender a mais tarde transmitir pra gente como a mamãe dela faz, não é? E ser uma excelente palestrante, que vai espalhar por onde passar todo o ensinamento que Jesus nos ensinou. Muito obrigado por esse domingo, por esse momento, que todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados, possam ter aprendido e aprendido em corações que nos foi dado.